Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gostaria de compartilhar esse vídeo e espero que seja acrescentador para teus estudos. De início nós vamos falar sobre coerência e ler o conceito de coerência. A coerência está diretamente ligada à possibilidade de estabelecer um sentido para o texto, ou seja, ela é o que faz com que o texto faça sentido para os usuários, devendo, portanto, ser entendida como um princípio de interpretabilidade ligado à inteligibilidade do texto numa situação de comunicação e a capacidade que o receptor tem para calcular o sentido desse texto. Então, para não ficarmos somente numa leitura e entendermos aquilo que nós lemos, o que é uma coerência? É uma conexão harmônica entre as informações do texto, uma lógica textual. Se o teu texto não tem lógica, então ele não tem coerência. A coerência, ela estabelece um sentido para o texto. É o que faz com que o texto faça sentido para os usuários, que na nossa situação, que faça sentido para o corretor. Se posso deixar aqui uma dica, faça algumas perguntas. O que está escrito na nossa redação consegue passar uma comunicação racional? Estão ligados à lógica? O seu corretor consegue valorizar o seu texto como uma comunicação organizada? O seu texto, ele não pode parecer um conjunto aleatório de referências. Ele tem que possibilitar uma relação, ou seja, unificando-os num só sentido. Então, quando for feito uma dissertação, é importante ser mais claro. Então, que o seu texto tenha uma clareza, né? Uma relação harmoniosa das ideias, uma adequação à situação sociocomunicativa. E isso da parte da situação sociocomunicativa é uma coerência externa, e que com certeza você já sabe que é a parte da tipologia e gênero. O tipo, ele está ligado à estrutura, e o gênero, ele está ligado à situação sociocomunicativa e à função social. E o que é isso? O seu texto, ele deve ser feito de uma maneira coerente, utilizar um interlocutor genérico, colocar a persuasão do jeito certo, um posicionamento claro. Trouxe aqui 2 exemplos e, claro, ele não tem nada a ver com a estrutura de redação que nós estamos falando. São apenas exemplos e que você vai entender e vai conseguir visualizar que ele não tem coerência. É uma frase e um texto incoerente. O primeiro é: a ONU apresentou hoje a primeira Universidade Global em Linha, ED, matrícula gratuita, com a qual tratará de impulsionar o acesso à educação superior dos estudantes das regiões menos desenvolvidas do mundo. Os únicos gastos para os alunos são uma matrícula que varia entre os 15 a 50 dólares, dependendo do país, e 10 a 100 dólares por cada exame. Ele é incoerente porque ele falou de início que a matrícula era gratuita e aí no decorrer do que estávamos lendo apareceu que existe um único gasto. Se é gratuito, então não tem que ter gasto algum. O segundo exemplo é: eu queria muito cantar, mas cantei. O erro, a falha dessa frase foi apenas o uso, uma escolha do mecanismo linguístico errado. Essa conjunção mais, se trocarmos por e cantei, com certeza a frase ficaria bem melhor, né? Eu queria muito cantar e cantei. Só foi apenas o uso da conjunção de forma errada. Então, uma outra dica para você é: olhe o seu texto com o olhar do receptor. Por quê? O que faz sentido para você não faz sentido para mim. O que faz sentido para mim no meu texto tem que fazer sentido para o corretor.
Então, é onde entra a parte da coerência. Se o seu texto tem lógica, tem coerência. Então, o meu texto, ele precisa fazer sentido para mim, óbvio, mas precisa fazer sentido para quem irá corrigir ele, que é o corretor. Falamos um pouco sobre coerência externa e agora nós vamos falar sobre a coerência interna. Há algumas enumerações que devem ser cumpridas nelas, e eu vou falar aqui agora. Vamos colocar assim, número 1, primeiro, é repetir. Repetir as ideias, sem repetir os mecanismos linguísticos. E tem como fazer isso? Tem. Buscar sinônimos, trocar palavras por pronomes. Aqui nessa redação, e que provavelmente você já leu, que é uma redação nota 1000 do Lucas Phelps, que está disponível para que as pessoas leiam o texto dele, ele traz a ideia aqui para que você consiga observar que ele repetiu. Ele trouxe essa parte de repetir as ideias, mas sem repetir os mecanismos linguísticos. E onde eu coloquei colorido de azul. Depois do ponto final aqui, nesse sentido, a narrativa. Então, depois do ponto final, ele utiliza de um mecanismo conectivo, nesse sentido, para repetir aquela ideia. Então, ele puxa do ponto final e utiliza a repetição sem precisar repetir qualquer palavra que ele já escreveu nas frases acima. Entendeu? O segundo ponto da coerência interna. Número 2. Relação. Não basta enumerarmos as ideias, é preciso relacioná-las. Olhe para a corzinha azul, fora de ficção. Ele começa com um contexto e depois ele tem que relacionar o que ele falou, por que ele colocou esse repertório. Ficção versus realidade, fora da ficção, fora do que ele já falou. Nós vamos falar agora de outra coisa. Eu vou te apresentar, corretor, uma outra coisa. Eu vou te falar o porquê que eu coloquei esse repertório aqui. Fora da ficção, eu vou conseguir relacionar o que eu escrevi. E vou te mostrar o porquê eu escrevi isso, certo? O terceiro ponto seria a progressão textual. É preciso acrescentar mais. Mais o quê? Mais ideias para que elas ditas façam sentido. Para fazer um contexto, ele não colocou esse repertório só por colocar. Ele está preparando o corretor para o tema e o posicionamento dele. Certo? E o quarto ponto, número 4, para a gente finalizar aqui a parte de coerência, seria a não contradição. O que acontece? A sua opinião não é um posicionamento. A sua dissertação não é para dar a sua opinião, o que você pensa, mas para argumentar. Você ter um posicionamento, mas com uma argumentação. E não com a sua opinião, assim, por exemplo. Eu acho tal coisa, eu acredito tal coisa. Isso, você vai perder nota com isso. Você vai perder ponto com isso. De acordo com a Constituição Federal, é garantido a qualquer indivíduo o direito à saúde. No entanto, mulheres e crianças ainda não têm acesso e não têm o que reclamar. Como assim? Se a Constituição Federal ela garante para qualquer indivíduo o direito à saúde, e aí crianças e mulheres não são considerados como indivíduo, então. E sequer têm o direito de reclamar. Não, né? Não fez sentido. Tem até um texto que eu li que era parecido com esse, que é mais ou menos assim: uma grande parcela dos brasileiros ainda morre de fome no Brasil e isso é problemático, certo? No entanto, a maioria da população brasileira não tem o que se queixar. Não fez sentido também. Então, para que você não perca ponto por bobagem, então
Não deixe seu texto ficar incoerente, não deixe seu texto ter uma contradição ali. Espero que tenha gostado. Tenha bons estudos.